A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer através da sua santa palavra. Hoje, o tema é uma mensagem poderosa e prática para o nosso dia a dia. Não devemos pensar mal contra o nosso próximo. Antes de meditarmos nesta palavra, feche os olhos por um instante e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a Tua voz. Querido Espírito Santo, fala conosco nesta hora. Purifica o nosso coração e a nossa mente. Ensina-nos a pensar o bem, a viver em paz e a agir com amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, agora pausa um pouco o vídeo e abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 8, versículo 16 e 17. Zacarias, capítulo 8, versículo 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: Estas são as coisas que deveis fazer. Falai verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Meus amados irmãos, que palavra atual e também necessária, não é verdade? O profeta Zacarias está transmitindo uma mensagem de Deus ao povo que havia acabado de sair do cativeiro. Depois de anos longe da terra prometida, eles voltaram com o desafio de reconstruir não apenas as muralhas e o templo, mas também os valores espirituais que tinham se perdido. E Deus, como um pai amoroso, mostra o caminho. Falai a verdade, pratiquem a justiça e não pensem mal uns dos outros. É como se o Senhor dissesse: não adianta reconstruir muros se o coração ainda estiver quebrado. Porque o povo de Deus só é forte quando vive em paz uns com os outros. Meus amados irmãos, o Senhor deixa bem claro: não pensem mal no coração contra o próximo. Note que ele fala não apenas das palavras, mas dos pensamentos, ou seja, antes mesmo de falar, antes mesmo de agir, Deus já observa o que se passa dentro de nós. O coração é o campo onde os pensamentos crescem. Se a semente for boa, nasce amor, perdão e comunhão. Mas se a semente for ruim, nasce julgamento, crítica e divisão. É por isso que o Espírito Santo está nos chamando hoje a cuidar da mente e do coração. Porque o que pensamos sobre os outros revela o que está dentro de nós. Quem tem o coração cheio de Deus pensa o bem. Quem tem o coração ferido tende a enxergar maldade aonde não existe. Quantas vezes o inimigo tenta colocar pensamentos negativos sobre alguém? Você vê um olhar, uma atitude, e logo vem aquele pensamento: fulano não gosta de mim, ciclano está contra mim. E o inimigo vai alimentando isso para gerar afastamento, mágoa e divisão.
Mas o Espírito Santo está dizendo hoje: não alimente o mal dentro do coração. Se você não sabe, não julgue. Se você não viu, não repita. E se alguém te ofendeu, ore por esta pessoa. Porque quando você ora, Deus cura. Zacarias diz também: falai verdade cada um com o seu próximo, ou seja, a cura para os maus pensamentos é a sinceridade em amor. O Espírito Santo nos ensina a resolver as coisas conversando, não alimentando suspeitas. Falar a verdade com mansidão é um sinal de maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, o diabo encontra espaço onde há mágoa não resolvida e pensamento negativo não confessado. Mas quando o crente abre o coração para Deus e para o irmão, o diabo perde o território. Veja o que o próprio texto de Zacarias diz: eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. Ou seja, Deus se entristece quando vê seus filhos alimentando pensamentos ruins uns contra os outros, porque o amor dele é o elo que une a igreja, e quando o amor é ferido, a comunhão enfraquece. Mas há uma boa notícia: o Espírito Santo transforma mentes e corações. Ele ainda cura relacionamento, ainda limpa pensamentos, ainda renova a alma. E hoje Ele quer fazer isso em mim e em você. Talvez alguém tenha te ferido, falado mal de você ou feito algo injusto. Mas o Senhor te convida a liberar perdão e guardar o coração. Não guarde mágoa. Meus irmãos, guarde paz. Não pense mal, pense no céu. Filipenses capítulo 4, versículo 8 ensina assim para nós: quando ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Ou seja, a mente do crente precisa ser um jardim de bons pensamentos, não de um depósito de ressentimento. Quando escolhemos pensar o bem, o Espírito Santo habita em nós com mais liberdade. Quando deixamos o amor vencer, o julgamento, o ambiente espiritual muda. E quando oramos por quem nos ofende, a presença de Deus desce e traz cura para todos os lados. Por isso, meus irmãos, guarde esta verdade no seu coração hoje. Pensar o bem é obedecer a Deus, e toda obediência traz bênção, paz e comunhão. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela tua palavra. Querido Espírito Santo, renova nossa mente e purifica o nosso coração. Tira de nós todo pensamento mau, toda suspeita, todo julgamento e toda amargura. Enche-nos com o teu amor e nos ensina a ver o próximo com os teus olhos. Que haja paz, verdade e comunhão entre nós. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, que palavra preciosa.
Lembre-se, pensar o bem é plantar paz, e quem planta paz colhe bênção. Deixe o Espírito Santo dominar os seus pensamentos e o seu coração será cheio da presença de Deus. Deixe aí o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo nos seus status de WhatsApp, porque quando você compartilha este vídeo, você está fazendo junto comigo a obra de Deus e compartilhando a palavra do Senhor. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo, compartilhe aí no seu status de WhatsApp. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.